Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2026. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. O Guaíba Agro tem Giorgio Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Luciano Vargas e Rafael Baldez. Coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Vanessa Pedroso e Giandro Michael, a gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura do programa desta terça-feira é vitivinicultura, pois o Laboratório de Referência Enológica da Secretaria Estadual da Agricultura concluiu a microvinificação da safra de uva de 2026, com a análise de 268 amostras de 43 variedades coletadas em 40 municípios gaúchos. O trabalho técnico realizado durante a vindima vai gerar dados estratégicos para a fiscalização, contribuindo para garantir a autenticidade dos vinhos e sucos de uva produzidos no Rio Grande do Sul. As coletas foram realizadas entre janeiro e março, conforme o plano amostral do laboratório, e as amostras encaminhadas à Cantina do Larém, em Caxias do Sul. Entre as variedades com maior número de coletas estão a Bordeaux, a Isabel e a Niágara Branca. Os municípios com maior volume de amostras foram Bento Gonçalves, Pinto Bandeira e Flores da Cunha. A microvinificação consiste na produção de pequenos lotes de vinho para avaliar variáveis qualitativas das uvas. O processo inclui retirada manual das bagas dos cachos, esmagamento, fermentação em pequena escala e análises físico-químicas e isotópicas. Os resultados integram um banco de dados utilizado como referência para o setor há mais de 2 décadas. As análises mensuram parâmetros como teor de açúcar, acidez, densidade e outros indicadores que influenciam diretamente o perfil dos vinhos produzidos. As informações subsidiam o monitoramento da safra e auxiliam na caracterização da identidade dos vinhos elaborados no estado. O Larém também é o único laboratório do Brasil a realizar análises de água exógena no vinho, método que permite identificar a presença de água adicionada além da naturalmente existente na fruta. O número de amostras coletadas a cada ano é definido com base na produção do ano anterior, considerando município e variedade. As coletas são realizadas por fiscais estaduais agropecuários em todas as regiões vitícolas do Rio Grande do Sul. Bem, a gente segue falando da cadeia produtiva da uva e do vinho, pois o estado gaúcho foi eleito o melhor destino de enoturismo do Brasil. A reportagem especial é da Vanessa Pedroso. Admirar paisagens, degustar de boa comida e bebida, ouvir música, saber mais sobre as histórias que compõem o solo gaúcho, construir memórias. Em síntese, é isto que as pessoas buscam atualmente
quando o assunto é turismo no Rio Grande do Sul. Em abril deste ano, o estado foi considerado o melhor destino do Brasil para experiências ligadas ao vinho. O reconhecimento ocorreu em São Paulo durante a premiação promovida pela Mercado e Eventos, onde foram apontados os principais destaques do turismo nacional. Em 2025, o enoturismo estadual registrou crescimento de 57,8% na comercialização de experiências em relação a 2024. Ao todo, foram mais de 71 mil tickets vendidos e ticket médio de R$ 510. São inúmeras as atrações distribuídas pelo estado, entre elas a Casa Zotes em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. É no Vale dos Vinhedos que Daniela Zotes e o marido, Juliano Zotes, mantêm viva a história da família, que está presente nos rótulos e no sabor dos produtos coloniais. E como uma tradicional família de imigrante italiana, a gente tinha vinho no porão de casa, né? Então as pessoas vinham para comprar uvas, e aí viam que a gente tinha vinho, e aí queriam provar o vinho, o suco. Em novembro de 2021 é que a gente começou a investir no atendimento ao turista todo ano e pensando exclusivamente em enoturismo. Daniela acredita que a ascensão do enoturismo começou em 2020, na pandemia, mas que mais adiante, em 2024, houve uma queda nos indicadores em razão dos impactos da enchente histórica. Passado o evento climático, Daniela aposta em uma projeção positiva para o setor. Atualmente, 50% do faturamento da propriedade depende do turista. Na Casa Zotes, o maior movimento é registrado nos meses de janeiro e fevereiro, com presença significativa de pessoas vindas dos estados de Minas Gerais e São Paulo e ainda da região metropolitana de Porto Alegre. Embaixo do vinhedo, eles degustam uvas, vinhos e espumantes, além de um cardápio típico italiano servido em um piquenique em meio ao parreiral ou almoço em mesa farta. Para a Daniela, o mais importante é que os turistas se sintam em casa. O nosso diferencial é o atendimento, é a acolhida que a gente faz. A gente gosta muito quando o turista ele diz que se sentiu em casa, porque aqui é a nossa casa, né? Então isso é o que faz com que a gente tenha orgulho e nos impulsione a continuar. Na outra ponta do Rio Grande do Sul, a hospitalidade também é o que move o Trem do Pampa em Santana do Livramento. A gerente de marketing da Giordani Turismo, Cristiane Tomazini, afirma que é na divisa entre o estado gaúcho e o Uruguai, mais conhecida como Fronteira da Paz, que os turistas viajam no tempo. Por muitas vinícolas estarem nessa região, foi um dos motivos para olhar, para esse destino turístico e colocar o projeto em execução nesse local. Mas, além de tudo, porque essa linha férrea que cruza Santana do Livramento, ela também, historicamente, ela foi muito importante para o Brasil, porque era por onde fazia a conexão dos trens que partiam de São Paulo, Rio de Janeiro, em direção a Montevidéu e Buenos Aires. Então ela é uma rota internacional. Quem se aventura a bordo se depara com recortes que caracterizam a região da campanha. Além das produções locais, os turistas se encantam com o Pampa Gaúcho. No fim da linha, a vinícola Almaden complementa o cenário de filme e recepciona os passageiros. Para a Cristiane, o que atrai o turista, sendo a maioria nativa do próprio estado, é a vivência para além do consumo. Elas buscam a experiência e elas buscam as memórias. Elas buscam ter algo que ninguém vai tirar dela ou não vai acabar. A era do consumo, ela mudou um pouco. Hoje, ter tempo para poder aproveitar a vida é um dos luxos. Isso faz a diferença na vida das pessoas e é uma crescente busca de bem-estar. Experiência em solo, Rio Grande do Sul no holofote do enoturismo, boletim especial deste mês de abril. Para quem quiser saber mais, é só seguir @casazotes e @tremdopampa-rs nas redes sociais e também @Rádio Guaíba. Da redação, Vanessa Pedroso. Muito obrigado, Vanessa. E agora a gente fala da nova matriz energética. A proposta de elevação do percentual de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%, a ser analisada pelo Conselho Nacional de Política Energética no início do mês de maio, deverá gerar uma demanda adicional
de 1 bilhão de litros de etanol por ano no país, se comparado ao cenário atual. Quem traz a informação é o repórter Giandro Michael. Olá, Sandro e amigos do Guaíba Agro. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que irá propor o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina para 32% na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética, prevista para ocorrer no dia 7 de maio. Atualmente, o percentual é de 30% e, segundo o ministro, os testes para o aumento da mistura já foram aprovados. Com a elevação, o país poderá se tornar autossuficiente no combustível. Além disso, a gasolina deverá ficar mais barata para o consumidor. Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que a iniciativa terá caráter excepcional e temporário e deverá ter vigência inicial de 180 dias, prorrogáveis por igual período. A pasta informou que a medida tem potencial de reduzir em cerca de 500 milhões de litros mensais a necessidade de importação de gasolina, o suficiente para zerar a dependência externa. Por sua vez, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia manifestou apoio à medida e destacou que ela amplia a participação de biocombustíveis na matriz energética e está alinhada às políticas públicas conduzidas pelo Ministério de Minas e Energia. Considerando o avanço desde o E27 até o E32, o incremento total na demanda por etanol anidro no país chega a aproximadamente 2,4 bilhões de litros em 12 meses. De acordo com a entidade, o país possui capacidade instalada para atender a nova demanda com produção de etanol de cana, milho e trigo. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, indicam a expectativa de início de operação de 16 plantas de etanol de milho nos próximos 12 meses. Da redação, Giandro Michael para o Guaíba Agro. Obrigado, Giandro. E uma missão técnica organizada pelo SEBRAE, em parceria com a Secretaria Estadual da Agricultura e produtores de queijo colonial da Serra Gaúcha, está na Itália, conhecendo como funciona a certificação de origem de diferentes tipos de queijos. O grupo está visitando as regiões de Vêneto, Trentino Alto Adige e Lombardia. O coordenador do projeto de indicação geográfica do queijo colonial da Serra Gaúcha pela Secretaria da Agricultura, o pesquisador Danilo Gomes, destaca que a ideia é conhecer os consórcios de denominação de origem na região de onde veio a grande maioria dos imigrantes italianos. A comitiva gaúcha fica na Itália até o próximo domingo. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 16 indicações geográficas de diferentes produtos. E para fechar este primeiro bloco, a gente traz um destaque agora da pecuária de corte, pois a Nacional do Hereford e do Braford, que foi realizada em Esteio, reforçou a valorização da genética aliada ao mercado. A 20ª Exposição Nacional Hereford e Braford reuniu criadores técnicos e empresas entre os dias 19 e 25 de abril no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Ao longo da programação, o evento movimentou cerca de 1.200 animais, com aproximadamente 500 exemplares em pista nos julgamentos de argola e rústicos, além de cerca de 400 animais ofertados nos remates oficiais e 350 que estiveram no Bocal de Ouro em parceria com o Cavalo Crioulo. Com participação expressiva de associados da Associação Brasileira de Hereford e Braford, a exposição focou em mostrar a evolução genética dos rebanhos e o momento de maior dinamismo do setor. A programação combinou avaliação em pista, atividades técnicas e ações voltadas à carne, conectando produção e mercado. Nos remates, mesmo com ofertas mais enxutas em alguns momentos, houve valorização dos animais e disputa entre compradores, indicando um ambiente mais aquecido para a genética Hereford e Braford.
O presidente da BHB, Eduardo Soares, afirmou que o resultado observado na feira reflete um processo contínuo de qualificação dos rebanhos. Show de qualidade, um show de moderação, de animais produtivos. Então está todo mundo de parabéns. Acredito que cumprimos o nosso papel como associação. O remate foram poucos animais, mas bem valorizados, bastante disputa. Acredito que fica esse recado aí para os criadores que queiram comercializar os seus animais, que hoje o mercado está atrativo e está com cada vez mais demanda. Além dos julgamentos e dos remates, a programação incluiu o Fórum da Carne, que discutiu tendências do mercado e o posicionamento do produto junto ao consumidor. O debate abordou temas como valorização da carne de qualidade, comportamento de consumo e estratégias para ampliar a presença no mercado. Da agência AgroEffective, Ieda Risco. Obrigado, Ieda, e assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar de investimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário na cadeia produtiva do leite. Estamos de volta agora com o segundo bloco do Guaíba Agro desta terça-feira no oferecimento do Senar Rio Grande do Sul, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com o controle dos pais pelo app. Tem agro, Dona Guaíba. Bem, neste segundo bloco do Guaíba Agro desta terça-feira, nós vamos falar de anúncios que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar fez nesta segunda-feira lá no interior paulista, que traz aí investimentos para a cadeia leiteira, não é? Importante atividade da agricultura familiar e também uma nova linha de crédito do Pronaf. A gente vai trazer mais informações agora, pois está na ponta da linha conosco o Milton Bernardes, que é o superintendente do MDA aqui no estado do Rio Grande do Sul. Caro Milton, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba. Olá, Sandro, todos os amigos, amigas, em especial os nossos agricultores, agricultoras familiares do estado do Rio Grande do Sul. Sempre é bom, Sandro, falar com a nossa Rádio Guaíba e nesse programa que a gente acompanha quando pode, muitas vezes estamos nas correrias aí pelo interior, que é o nosso Guaíba Agro. Tá certo. Bom, caro superintendente, nós tivemos esse encontro, esse evento ontem no interior paulista, lá em Andradina, contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e também da nova ministra da Agricultura, Fernanda Machiavelli, trazendo aí um anúncio de 450 milhões de reais do Pronaf Mais Leite. Me parece que é para transferência de embriões, não é? Para pecuaristas familiares, não é mesmo? Sandro, também, mas não só. Quero dizer que foi um momento muito importante nesta segunda-feira, né, uns anúncios, porque essa cadeia produtiva, a gente, há algum tempo, já vem algumas crises, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. É sempre bom lembrar, Sandro, que nós perdemos nos últimos 10 anos 50 mil produtores dessa atividade produtiva, que é demasiado. Uhum. E que a gente sempre fala, sempre quando encontro as pessoas, os representantes do governo do estado e mesmo os governos municipais, eu sempre, no bom sentido, provoco que a gente deve fazer toda uma discussão, uma governança nessa cadeia em nível nacional, estadual e municipal. Mas esse anúncio de 400 milhões do Pronaf Mais Leite, que é um programa lançado ontem, pelo governo federal, além da questão da transferência de embriões, que é muito importante, que visa aí qualificar o nosso rebanho, também tivemos outros anúncios, né? Não só. Né? Também nesse mesmo anúncio tivemos a destinação de 100 milhões para a compra de leite em pó do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, para as cozinhas comunitárias. Também podemos dizer que tivemos um lançamento de uma chamada pública de assistência técnica e extensão rural por meio da Anater, no valor de 30 milhões, para a qualificação da produção leiteira. Inclusive, nós temos aqui no estado, um dos nossos territórios será contemplado, o território fronteira noroeste, com essa chamada pública. E também, falasse,
uma nova linha de crédito do Pronaf voltado para as cooperativas de leite, né, que é importantíssimo aí, no valor de 150 milhões. Quer dizer, é o governo federal, na coordenação do nosso presidente Lula, ontem esteve em Andradina, já falasse, nossa ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernando Machiavelli, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, mas é um governo preocupado com essa cadeia produtiva e dando a sua devida resposta. Certo. Essa nova linha de crédito do Pronaf, que é voltada para as cooperativas de leite, quais serão as condições dessa linha que os produtores, os cooperativados, terão para poder acessar? Pois não. Então, como eu falei, o volume total de recursos será de 150 milhões. Tá. O limite de crédito por cooperativa é de 40 milhões, tá? Por instituição financeira. Certo? E observando, melhor dizendo, o limite de 90 mil por associados com CAF ativo, enquadrado no Pronaf. É importante dizer isso. Tá. Terá uma taxa de juros, Sandro, de 8% ao ano, um prazo de reembolso de 6 anos, tá, e tendo uma carência de 12 meses. Quer dizer, uma linha, né, importante para as cooperativas. As cooperativas já nos demandavam essa política pública, essa ação, e nós estamos entregando aí para especificamente essa cadeia produtiva e para as cooperativas de leite. Perfeito. É sempre importante, você já ressaltou isso, né, Milton, o investimento na pecuária leiteira, porque ela é intrinsecamente ligada à agricultura familiar aqui no estado do Rio Grande do Sul, não é? E a gente tem acompanhado, como você disse aí, uma debandada, não é, da atividade. Então, acredito que seja uma forma de fixar o profissional na atividade, não é? Eu acho que é um estímulo, Sandro, como outras políticas públicas que a gente tem. Posso citar aqui o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que também criou uma linha jovem, que também trabalha na perspectiva de manter o jovem no campo. Talvez um dos maiores problemas, entraves que a gente tem na agricultura aí, e principalmente na agricultura familiar, é a sucessão rural. Exato. Então avança nesse sentido, sim. Nós tivemos aí, não só em nível estadual, aqui para nós é mais gritante, como eu falei, nós tivemos nos últimos 10 anos 50 mil produtores que saíram dessa atividade produtiva. Nós tínhamos 83 mil produtores de leite lá em 2015, e no último relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite, que a Emater faz um belo trabalho a cada 2 anos, a Emater nos entrega esse relatório, né? Infelizmente os resultados não são bons, mas é um belo trabalho. No último relatório socioeconômico apontou que nós temos 28.900 produtores de leite no Rio Grande do Sul, quer dizer, mais de 50 mil produtores sérios de atividade produtiva. Então é importante para o Rio Grande do Sul, sim, esses anúncios, é uma resposta que o governo federal dá face a esses entraves nessa cadeia produtiva, mas eu diria também que é muito importante para o Brasil como um todo. Nós temos aí quase 1 milhão de produtores de leite no Brasil, e desse 1.900.000, né, um pouco mais, um pouco menos, é da agricultura familiar. Então é uma cadeia produtiva intrínseca à agricultura familiar ou agropecuária de base familiar, que para nós é muito importante. E ela é disseminada, tem uma capilaridade aqui no estado. Acho que não sei qual cidade que não produz leite aqui no Rio Grande do Sul, não é? Não, para nós é uma cadeia produtiva muito... Tem um símbolo também, claro, essa questão. Aqui no Rio Grande do Sul, né, nós já fomos pegando os mesmos números aí, dessa evasão, digamos assim, da cadeia produtiva. Nós já fomos a segunda maior bacia produtora de leite do país. Pois é. Infelizmente, hoje estamos em quarto, perdemos Paraná, perdemos para Santa Catarina, mas a gente tem, né, sem dúvida nenhuma, talvez a cadeia produtiva que tem a maior capilaridade, tu bem falaste, ela está presente em todos os territórios, em todas as regiões, em quase todos os municípios que nós temos no nosso 497. Então, realmente, é um tema que há muito tempo a gente se debruça sobre isso. Nós também, já posso dizer, Sandro, que foi criado em nível nacional um grupo de trabalho coordenado pelo MDA, mas não é só MDA, tem universidades, tem Embrapa. Nós estamos representando o Rio Grande do Sul nesse grupo de trabalho para justamente pensar numa governança da cadeia produtiva, para ver o que a gente pode, tanto com os agricultores e a indústria também, que joga um papel muito importante nessa cadeia produtiva, o que a gente pode, em nível nacional, e especial aqui no Rio Grande do Sul, consertar, que a gente saia, porque eu sempre digo, me permita, que eu acho que é uma sangria que a gente tem nessa cadeia produtiva, a gente tem que, no mínimo, estancar ela e começar a reverter, porque ela tem um símbolo muito grande para a agricultura familiar. Perfeito.
Excelente. Caríssimo Milton Bernardes, engenheiro agrônomo, superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, quero agradecer pela atenção. Sei que tá indo para a estrada novamente, mas parou aí para nos atender, para trazer, então, essa confirmação por parte do MDA desse valor importante aí para esse setor, não é, que tanto move a agricultura familiar, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, que é a atividade leiteira. Muito obrigado, caro Milton. Portas abertas sempre aqui na Rádio Guaíba. Sandro, meu querido, muito obrigado pelo espaço. Realmente estamos aí em deslocamento para o interior. A gente sempre fala, Sandro, que a gente vai, e não é de uma forma pejorativa, muito pelo contrário, a gente vai no Rio Grande profundo. E realmente estamos aí no roteiro, indo conversar com os agricultores, as agricultoras, os povos e comunidades tradicionais, os assentados da reforma agrária, que é a razão da existência do MDA, que é a razão da volta do MDA. Um grande abraço e felicidades para vocês no programa Guaíba Agro. Da mesma forma, um grande abraço. E assim a gente chega ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, que já já o programa estará disponível. A gente se reencontra nesta quarta-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo aqui da Guaíba. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.